Pessoal, tudo bem? Sou o Bosquet, artista plástico, presidente da Artemate, professor de arte da Rede Estadual Federal. E estou aqui para falar um pouquinho, de uma preocupação que a gente sente nesse cenário nacional, até internacional talvez, em alguns lugares que a gente percebe ainda a falta de interesse, da valorização dos artistas. Onde estão esses fatores, como que a gente pode entender? Então, eu sou artista plástico, eu desde pequeno vejo que as artes estão em vários lugares, principalmente na comunicação. E a gente percebe ainda essa desvalorização dos artistas, até pelas fábulas, onde a gente enxerga aí historinhas onde a formiga trabalha, essa visão ainda utilitarista de que a cigarra está ali só para cantar, Então eu, como artista plástico, vou ver também desses obstáculos, uma grande desvalorização também da profissão de artista através da difusão do cinema, que teve na década de 50, onde teve aí o filme Sede de Viver, com Anthony Quinn, com Kirk Douglas, que fez o papel aí de Van Gogh e conta a história frustrada de um artista holandês que esteve também na França. E o que aconteceu? Você vai ver lá uma história de fracasso, de problemas psicológicos, de falta de reconhecimento e sucesso só depois da morte. Então esse cenário, muitas vezes a pessoa fala, artista, não, coitado, vai ter problemas, vai ter dificuldade. Enquanto a gente percebe que dentro da história a gente teve muitos artistas que foram valorizados em vida, como Michelangelo, como Picasso e vários outros artistas, no Brasil também, Portinari, e a gente vai notar que o que é coisa boa não dá evidência na mídia. Um exemplo disso é a Semana de 1922, que para ela ter visibilidade, um dos poetas, que é Oswald de Andrade, junto com seus estudantes, tiveram que fazer um barulho, e colocar notícias também no jornal dessa exposição dentro dessa semana que estava atualizando o cenário nacional das artes contemporâneas, que no caso é a arte moderna, das vanguardas, que seria também de espanto, e isso a notícia vai divulgar. Tudo que é tragédia, a mídia e as empresas querem dar evidência. Mas o que eu quero falar para vocês, A desvalorização dos artistas, onde a gente percebe essa desvalorização dos artistas pelos gestores públicos no Brasil, É um fenômeno também muito complexo, tá, pessoal? Que ele envolve aí as raízes históricas do nosso país, principalmente na política e nas estruturas que são organizadas, E aí a gente vai perceber que a gente tem ainda dentro desse interesse da classe dominante, da classe que oferece o trabalho, uma visão ainda utilitarista e secundária da cultura. Por quê? Porque frequentemente esses gestores públicos eles enxergam a cultura como algo supérfluo, algo de um objeto que está ligado mais ao setor privado do que ao setor público. E isso daí a gente vai perceber muito na elite, que está tendo aí as atrações, as atividades que são muitas vezes priorizadas só para quem tem tempo. E esse tempo geralmente é para quem emprega, não para o empregado, que geralmente escala 12 por 12, que nem na Argentina, não vai sobrar tempo para a família, para um cinema, para visitar, para ter aí também a economia dentro do turismo e da cultura. Então, o que a gente vai perceber? Que essas áreas do setor público, elas priorizam muito saúde, segurança, e depois que você vai ver dentro desses setores, a educação e a cultura, que vai chegar, você vai ver muitas prefeituras que colocam lá setor de turismo, aí cultura está sempre mais fortalecendo o esporte, porque é o número maior de eleitores, E aí é onde está mais aglomerado para poder ter voto, manipulação de pessoas. E a gente vai perceber que ela é vista dentro de governos como algo menor, Até porque a gente sabe que a arte e a cultura ela está dentro da transversalidade de assuntos, Mas essa politização e essa ideologização de que existe uma ideologia ou então algo dentro da contratação de alguém que é crítico, porque os artistas geralmente é os que despertam para a sensibilidade da comunidade através da comunicação, não é vista com bons olhos, principalmente para os gestores ou alguém que está no poder, que vai ser contestado, que vai ser muitas vezes colocado em xeque através do teatro, que vai ter peças ali satirizando governos, monarquias, Então vai derrubar muito dessas visões unilaterais, autocráticas ou teocráticas, que não respeitam a diversidade e a cultura em geral. Então o que a gente vai perceber, Que também eles têm um olhar muito ruim em relação aos artistas, meio que deixando a gente comparado à questão de periferia, porque é onde que mais existe as ações de cultura são na periferia, não é no centro, que espelha
na cultura europeia ou dominante de padrão, e sim nas periferias que valorizam a identidade de cada local, né? Seu povo, sua língua, sua forma de expressar, sua culinária. Então o que a gente vai perceber, né? Que um dos fatores também é a burocratização da cultura no nosso país, né? Então existe uma forte política aí de burocratizar, né, de não valorizar essa questão do acesso, né, de beneficiar aí as pessoas na questão também de decisões, de ações que estão ligadas à saúde mental das pessoas, né? E aí elas começam a burocratizar também, criando certos empecilhos para a carreira profissional, né, que fica aí meio que de hobby, ou alguém que tem a condição financeira para se destacar. Outra coisa, né, dentro dessas manifestações populares, né, a gente vai ver aí enraizado também o hip hop, a cultura do Siriri Cururu em Mato Grosso, essas culturas que são ligadas também às tradições que vão ser sempre marginalizadas, né? E a gente percebe que nomes de artistas, por que isso não se destacam, né? Uma também vem da questão dos investimentos da educação artística. Eu, como professor de arte, né, tive alguns professores formados em artes que me deram aula, mas nem todas as escolas tiveram professores ligados à arte diretamente. E isso daí dificulta também as pessoas entenderem e ir também para a carreira profissional para seguir como profissão, né? Então, quando a gente vê que o Estado não prioriza, assim como prioriza a educação física, para quem dá aula de educação física tem que ser formado, que é uma lei agora, né, que vocês viram aí que recentemente só pode dar aula de educação física quem é formado em educação física, e nas aulas de arte, qualquer um pode dar aula de arte, que seja da linguagem ou até de outras áreas, se não tiver professor de arte. Isso aí desconstrói muito, né, desvaloriza muito, porque as pessoas acabam levando a disciplina a um segundo plano, né, a achar que é só desenhar ou então é só encher ali o horário com alguma atividade. E a gente vai ver que na educação, a gente tem uma educação onde tinha antes a monarquia, que tinha sempre um bobo da corte que era lá escolhido pelo rei para fazer esse trabalho, e a gente vai perceber que é o escolhidinho, outros artistas que poderiam produzir, não eram selecionados, não eram apresentados. Então essa história do bobo da corte é aquele que fica puxando ali, né, querendo estar sempre ali bajulando os bajuladores, né? Isso prejudica muito